Bom, pessoal, então, como que funciona, tá? A gente tem dentro do Naves, a gente tem um módulo obras e o módulo compras, que vai ser esses dois módulos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Dentro do módulo obras, a gente tem as opções de criar modelos, que eu vou explicar para vocês, como gerar orçamentos, como gerar pedidos de compra, fazer controle de serviço de especificação, que é a RT, e fazer controle de serviço de administração, que é administração técnica, tá? Então, isso é o que compõe o nosso módulo de obras. Já o módulo de compras, a gente tem as opções de criar cotações, tá? Essa versão 10, ela está desabilitada, ela só serve para consulta. Os itens que você vai utilizar são consulta de cotação, cotação e itens adicionais, tá? Então, a gente pode trabalhar com esses módulos em conjunto ou podemos trabalhar com esses módulos individuais. Como assim? Eu posso, dentro do Naves, gerar um orçamento, desse orçamento gerar uma cotação, aonde eu pego essa cotação e envio para fornecedores via web. Dessa cotação, eu posso transformar ela em pedido de compra, falando, olha, desses fornecedores que me responderam as informações que foi solicitada, eu vou escolher esse fornecedor que tem o valor e as condições que atende a minha solicitação. Transformando esta cotação em um pedido de compra, eu posso fazer o controle de quem vai pagar essas parcelas. Muitas vezes, quem paga é o próprio cliente direto ou quem paga é o próprio escritório. Então, dá para fazer esse trâmite. Exemplo, eu, cliente, pago para o meu escritório de arquitetura, que fez o meu projeto, e o meu projeto repassa esse valor para o fornecedor. É possível fazer isso? É. Ou eu escritório, faço todo o trâmite, né, sou intermediário entre o cliente e o fornecedor, né, fecha todo o pedido, mas o cliente vai pagar direto ao fornecedor. Dá para controlar? Também dá. E ela, através disso, eu posso fazer o quê? O controle das RTs, né, que são os pedidos que o fornecedor fechou que tem que pagar uma comissão para a loja, para o escritório, e posso fazer o controle da administração técnica, que é a contratação do cliente sobre o escritório de arquitetura, para que ele possa fazer todo o acompanhamento daquela obra e ele pode cobrar um percentual em cima do custo daquele pedido, ou eu posso fazer um valor fixo também, tá? Então, basicamente, o que a gente vai tratar hoje é isso. Então, como eu falei para vocês, eu posso trabalhar isso em conjunto, né? Fazendo todos esses passos que eu falei, ou eu posso trabalhar com isso individual. Muitas vezes, a forma de você, do escritório trabalhar, ou a forma que o sistema elabora as informações, não se adequa. Então, você pode, por exemplo, trabalhar somente com cotação sem orçamento, posso trabalhar com orçamento sem cotação, posso trabalhar com pedido de compra sem orçamento e sem cotação, posso cadastrar RT e ADM sem precisar cadastrar pedido. Então, o sistema ele é bem flexível, ele permite que vocês trabalhem dessas formas, tá? Porque o objetivo final é o quê? É eu saber o que eu tenho para receber e o que eu tenho para pagar. Então, isso você vai ter e dependente da forma que você escolher de como trabalhar, você vai conseguir obter. A diferença é que boa parte dos relatórios que o sistema disponibiliza, dependendo da forma que você utilizar a ferramenta, você não vai conseguir ter acesso aos dados, porque você utilizou poucas telas, poucas informações, inseriu poucas informações. Tá? Então, para ficar bem claro que é possível trabalhar de N formas. Eu vou explicar para vocês como trabalha com a ferramenta como um todo, e aí depois vocês vão decidir se vão trabalhar dessa forma ou vão trabalhar da forma que eu mencionei, com determinadas telas, ok? Então, o primeiro passo, a gente vai vir aqui no módulo obras.
Aí a gente vai entrar aqui primeiro em orçamento para mostrar a tela para vocês, né? Aqui dentro de orçamento, é necessário que você já tenha o cliente e o projeto cadastrado. Eu não consigo criar um orçamento sem ter essas informações já definidas, tá? Depois que eu definir o cliente e o projeto, eu vou informar a data de início, a data de término. Essa data é só para representar, ela não tem nenhum tipo de bloqueio. E vou informar o título do meu orçamento. Então, geralmente eu crio um orçamento, um único orçamento para um projeto, não vou criar vários orçamentos. É possível? É, mas crio um único orçamento onde eu vou adicionar todos os itens, todos os serviços, todos os produtos dentro desse orçamento. Esse orçamento pode ser um orçamento de estimativa ou pode ser um orçamento real. Isso vai depender de como que a loja trabalha. Desculpa, como que o escritório trabalha. Muitas vezes você é um escritório que vai fazer uma construção. Então, você faz o projeto, faz a construção, entrega para o seu cliente a casa pronta, já entrega a chave só para ele poder entrar e morar. Então, todo o custo do material é por sua conta e você vai cobrar um valor. Se você quiser fazer um orçamento aqui com os preços dos materiais discriminando quais são os serviços, quais são os materiais que vão ser utilizados, qual é o custo, você pode elaborar aqui essa proposta e apresentar para o seu cliente, ou você pode fazer uma proposta de estimativa, né, deduzindo qual seria o custo de cada serviço, de cada produto que ele está solicitando para fazer uma reforma, uma decoração, tá? Sendo que esse custo ele pode ter uma variância depois, conforme for fazendo as compras. Aí entraria a parte de cotação, que serviria para mim poder, daquele produto que eu adicionei aqui, eu vou fazer uma cotação com vários fornecedores para ver qual o preço se encaixa melhor no meu centro de custo. Então, aqui do lado esquerdo, né, o que acontece? Eu crio grupos. Eu posso criar grupos como ambiente, grupos como áreas, exemplo, sala, cozinha, banheiro. Posso criar grupos de serviço como construção civil, revestimento, pintura. Posso criar N grupos, tá? Esses grupos, eles servem para que vocês possam, no orçamento, separar os serviços. Exemplo, aqui eu coloquei grupo de construção civil. Dentro desse grupo eu vou colocar que eu usei material, areia, pedra, cimento, cal. Então eu discrimino cada produto, eu vou discriminar dentro de um determinado grupo. Isso dentro do relatório fica mais organizado para mim poder visualizar. Então, eu mostrei isso aqui primeiro porque a gente tem a primeira opção aqui que é o modelo. Esse modelo serve para vocês definirem um grupo que vocês querem. Então, se eu vim aqui no localizar, eu tenho alguns grupos. Exemplo, deram um número aqui de residencial. Dentro do residencial, quais são os itens que eu tenho? Acessórios, aquecedores, ar-condicionados, armário. Então, se eu for criar algum tipo de orçamento que necessite dessa estrutura, ele já vai trazer já os grupos prontos e eu só vou ter o trabalho de adicionar os itens dentro desses grupos. Tá? Então, é uma forma de você já deixar os modelos de orçamento pronto. O modelo que eu falo é somente os grupos montados. Então, eu tenho outras opções aqui. Ó. Corporativo, é a mesma coisa. Vamos ver aqui, ambiente. O ambiente, no caso, ele deu sala, cozinha, quarto de solteiro, quarto de casal. Então, como que faz para criar esse grupo? Eu venho aqui no botão incluir, dou um nome aqui, exemplo, sei lá, construção civil. Aí dentro desse construção civil eu vou colocar os meus grupos, então exemplo 001, vou colocar aqui pintura, incluir. Aí exemplo 002, revestimento, incluir, e vou cadastrando. Tá? O código vocês que definem, eu estou trabalhando com 3 casas decimais. Aqui, deixa eu ver.
Caçamba. E aí eu vou adicionando. Adicionei todos os itens, dou um OK. Esse meu grupo está montado. Eu posso vir aqui selecionar ele a hora que eu quiser e editar. E agora, depois que eu definir esse grupo, eu vou para a parte de orçamento. Aí eu venho aqui em obras, orçamento. Vou clicar no botão incluir. Vou escolher o nome do meu cliente, o nome do meu projeto. Depois eu vou informar aqui a data de início e com a data de previsão. E vou dar o título aqui, um exemplo, reforma. Aí agora do lado de esquerdo eu vou incluir um grupo, posso vir aqui 001 revestimento e dou um incluir. Eu posso editar, o que eu já cadastrei, eu posso excluir, ou eu posso carregar aquele modelo que eu já tinha definido. Então eu venho aqui, ó, escolho o modelo, e ele traz aqui para mim as informações. Ó. No caso, ele trouxe aqui alvenaria, revestimento e pintura. Tá? Esse não foi o modelo que eu criei, é um modelo que já tinha aqui dentro. Tá? Se fosse escolher o modelo que eu criei, eu coloquei o nome de construção civil. Ó, aí ele já somou com os outros. Então aqui ele vai somando, ele não vai colocando um sobre o outro. Então se eu vim aqui carregar o outro modelo, ele vai adicionar o outro modelo aqui dentro. Ah, eu não trabalho com determinada informação para esse orçamento. Eu posso vir aqui, ó, só selecionar e excluir. Ó. Ele só vai deletar daqui, tá? Então, vem aqui e excluir. Ó. Deixar somente o que eu quero. Finalizei aqui o meu grupo, aí agora eu vou adicionar os itens. Então, caçamba, o que é que eu vou colocar em caçamba? Eu venho aqui, ó, incluir, aí o primeiro item. Dentro da caçamba, eu vou colocar aqui, aluguel, serviço, quantidade 1 e o valor. Ah, já tem de um fornecedor específico, eu posso vir aqui, já informar quem é o fornecedor e qual que é o contato dele. Se eu tivesse alguma imagem, eu poderia colocar aqui a imagem da caçamba. Clico em cima e adiciono a imagem, ok? Vem aqui, dou um ok, ele pergunta se eu quero incluir, mas eu falo que não. Aí eu vou para o próximo item, alvenaria. Então, vem aqui, incluir, vou colocar aqui um exemplo. Areia. Metro cúbico. Vou colocar aqui 3 metros cúbicos no valor de R$200. Posso também informar o fornecedor se eu quiser, mais a imagem e dou um ok. Aí eu vou adicionando, vou incluindo. E vou aqui para o próximo fazendo o mesmo processo. Sei lá, qualquer coisa aqui, ó, gesso. Discrimina aqui, metro quadrado, quantidade 28 metros quadrados, no valor de R$18. Observa que aqui do lado ele vai dando o valor total do grupo e do lado esquerdo ele vai dando o valor total do orçamento. E por último, coloca aqui, sei lá, galão, quantidade 3, valor 160. E aí eu vou montando meu orçamento. Finalizei meu orçamento, montei, vou vir aqui e vou clicar no botão aqui para salvar. Então assim, do lado esquerdo a gente tem o nosso grupo, temos o botão de incluir, editar, excluir e carregar, que influencia no grupo.
Do lado direito, a gente tem aonde insere as descrições, que pode ser produtos e serviços, tá? Do lado tem o incluir para cadastrar novos, editar para alterar, excluir para deletar e temos a opção de montar. O que o montar faz, tá? O montar, ele vai abrir uma nova janela para vocês, para que vocês possam pegar produtos de outros orçamentos, de outras cotações, de outros pedidos que já foram inseridos dentro do sistema e que você quer aproveitar a escrita e a quantidade que foram armazenados naquele outro item. Então, em vez de eu ficar escrevendo aqui de novo, eu posso vir, clicar no botão montar, ele abre a tela chamada de consulta de integração de produto, eu escolho se o produto que eu quero buscar, ele está cadastrado em cotação, em controle de gasto ou em orçamento, eu escolho em qual pedido ele está inserido, ele vai aparecer aqui esse pedido. Ó, então ele trouxe aqui. E aí eu vou selecionar o item que eu quero. E vou escolher as opções aqui. Então, exemplo, aqui eu tenho uma seta e aqui eu tenho duas setas. Esse que tem uma seta, ele só vai jogar para baixo o item que está selecionado. Esse que tem duas setas, ele vai jogar tudo que está aqui, tá? Ele não escolhe opção. Então, assim, o que tem uma seta, você vem aqui, seleciona somente o que você quer e você manda para o item de baixo. Esse que tem dois, ele vai mandar tudo, ok? Caso eu mandei errado, eu venho aqui, vou selecionar e vou excluindo, ó. Tá? Então, essa é a opção de montar. O montar itens, ele permite que você pegue já informações existentes e já adicione no orçamento novo que você está criando. A opção de orçar e cotação e atualização, esses botões aqui eles não estão ativos, tá? Então, se clicar não vai acontecer nada. Ok? Então, eu venho aqui, ó, dou um OK para salvar. Ele salvou. Se eu quiser pedir para imprimir, eu posso. Antes de imprimir, vocês sempre pegam o orçamento que vocês gerarem e cliquem nessa opção chamada de base de acompanhamento. Quando eu clico nessa opção, ele me dá as seguintes informações. Se eu desejo pegar esse orçamento e selecionar ele com o nível de sintético ou com o nível de analítico, o que ele está dizendo para mim? Como que você quer que as informações apareçam nos relatórios? Que apareçam só por grupo, vai aparecer então no caso o relatório com o valor total da caçamba, o valor total de alvenaria, de revestimento de pintura, ou eu quero por analítico, que eu quero que apareça os itens deste orçamento, tá? Então, eu venho aqui, escolho, clico no botão OK, ele está dizendo para mim que vai transformar esse orçamento como padrão do projeto que eu selecionei, e meu orçamento já está cadastrado. Aí eu venho aqui no botão imprimir, ele pergunta se quero mostrar os fornecedores que eu já vinculei, os contatos e as imagens, dou um OK, e ele traz esses seguintes dados. Então ele traz o grupo, o produto, com o nome do fornecedor ou do contato se eu tiver mencionado, qual é a imagem, unidade, quantidade, valor e valor total. Tá? Então, esse é o modelo de orçamento. Posso salvar em PDF. Então, vem aqui, escolho a opção PDF, dou o título e salvo. Ou posso pedir para imprimir o orçamento. Ok? Aqui eu tenho a opção de ver aqui, ó, os fornecedores que eu vinculei nesse orçamento. No caso, só está aparecendo um fornecedor só. Eu posso clicar duas vezes, ó,
e posso colocar aqui qual é o prazo de entrega, quais as condições, como que vai ser a forma de pagamento, tá? Posso mencionar aqui, caso eu não tenha necessidade de gerar uma cotação e nenhum pedido, quero trabalhar direto com o orçamento, eu posso deixar esses dados tudo aqui dentro. Ou se esse é só o orçamento, pronto, ele aqui está finalizado. Então, a princípio é básico, tá? A opção de orçamento, tá? O que você precisa? Criar um modelo, caso seja necessário, tá? Não é uma opção obrigatória. Depois que eu tenho os meus modelos montados, eu vou para a parte de orçamento. No orçamento, eu seleciono os meus projetos já cadastrados, informo quais são os grupos manualmente ou busco pelo modelo. Definir os modelos, eu insiro os produtos e serviços dentro de cada modelo. Esses produtos e serviços podem ser inseridos de forma manual ou eu posso buscar eles de outros orçamentos, de outras cotações ou de outros pedidos já gerados. E através disso eu salvo, transformo esse orçamento em um orçamento padrão do projeto e o orçamento está finalizado. Então essa primeira etapa é isso, tá? Bom, depois que eu gerei o orçamento, eu vou agora para a segunda etapa, que é o cadastro de cotações. Então, eu venho aqui no módulo de obras, seleciono a opção de consulta de cotação. Essa opção de consulta de cotação, ela vai trazer todos os pedidos que você gerou dentro de um período. Como que você quer ver esses pedidos? Pedidos que já foram transformados, cotações, né? Desculpa. Cotações que já foram transformadas em pedido ou cotações que ainda não foram transformadas em pedido, tá? Então ele traz aqui essa corzinha P, dizendo que esse orçamento, essa cotação já foi transformada em um pedido. Então se eu clicar duas vezes, ele abre como tela de controle de gastos e pedidos. Se tiver um E aqui verde, significa que a cotação ela foi enviada para o fornecedor. Então você está aguardando o retorno do fornecedor, ok? Eu posso criar cenários. O que seria o cenário? O cenário é assim: geralmente a gente tem um orçamento e desse orçamento a gente gera N cotações. Por quê? Porque nem todos os fornecedores trabalham com todos aqueles produtos que estão no nosso orçamento. Então, tenho lá, sei lá, 50 itens, vou ter que, cada item daquele é de um fornecedor diferente, o outro não trabalha com esse produto, são produtos específicos, então eu vou ter que gerar um orçamento para cada necessidade. Então, dessa forma, eu tenho um orçamento para vários pedidos. Então, como eu tenho que fazer isso, gerar vários pedidos para poder montar aquele meu orçamento, para poder suprir a necessidade do meu orçamento, em vez de eu ter que ficar imprimindo orçamento por orçamento, eu crio um cenário, né? Esse cenário ele vai pegar todos os orçamentos, desculpa, todas as cotações daquele projeto que eu vou mencionar aqui, ó. Eu venho aqui escolho só aqueles projetos. Deixa eu aumentar aqui o filtro, ver se tem mais opção. Então eu venho aqui, ó, escolho o projeto, vamos ver se tem projetos repetitivos aqui, ó. No caso eu não tenho, mas eu tenho, para que aqui o cenário seja ativo, eu tenho que aqui vir mencionar um projeto. Então eu vou pegar um projeto aqui, 321, Casa Tanara. Vou executar o filtro, ó, observa que aqui ativou o cenário. O que acontece? Vamos dizer que a Casa Tanara teria aqui N pedidos, né, lançados. Como que eu vou e crio o meu cenário? Eu venho aqui, ó, e ativo o cenário. Ele vai habilitar campos em cada cotação do lado dos fornecedores.
Observa que para cada cotação que eu envio, eu tenho a opção de receber valores de 5 fornecedores diferentes. Então, você tem uma vantagem usando a cotação do Naves, que é a cada cotação que eu cadastrar, eu envio essa informação para 5 fornecedores diferentes ao mesmo tempo. Então, conforme eles vão respondendo para mim, eu vou clicando nesse botão atualizar e o sistema já vai adicionar os valores de cada um aqui dentro, ok? E aí, depois que eu tiver essas informações, eu quero criar um único cenário para informar qual foi os fornecedores que eu fechei, qual foi o valor total da compra. Eu venho escolher aqui um exemplo. Eu vou escolher, só posso escolher um fornecedor por cotação. Então, eu venho aqui escolher o primeiro. Ó. Venho aqui e marquei um flag. Aí, vou vir aqui no item 2, vou escolher se é o fornecedor 1, 2, 3, 4 ou 5, vou clicar e eu vou criando esse meu cenário. Vou clicar a cada cotação, eu vou escolher um fornecedor diferente. Fiz a escolha, aí eu venho aqui, clico no botão gravar, vou dar o nome do meu cenário. Vou gravar aqui, ó. E aí eu peço para visualizar. Quando eu peço para visualizar, ele vai me trazer aqui os cenários que eu tenho cadastrado. Posso clicar no sinal de mais aqui, ele vai trazer os itens. Ou eu posso vir aqui e pedir para imprimir, ó. Ele pergunta se eu quero ver de forma sintética ou analítica, né? Sintética a forma resumida e analítica a forma detalhada. Dou um OK e ele traz as informações para mim. Então, esse seria a opção do meu cenário. Bom, depois do cenário, a gente tem a opção das cotações, que é incluir uma cotação nova, atualizar as cotações que estão aguardando a resposta dos fornecedores, ou excluir essas informações do site do técnico. E você pode fazer o que? A impressão. Tá? Então, para vocês entenderem, quando eu clico na opção da cotação, esse é o layout que ele me traz, para que eu possa preencher os dados que ele me solicita. E após o preenchimento, eu faço o envio. Né? Como que é feito o envio? Para fazer o envio, é necessário que vocês tenham o Outlook instalado na máquina. Porque o Naves ele não é um gerenciador de e-mail. Então, ele não envia por si só a cotação para o fornecedor. É necessário que vocês tenham esse Outlook instalado. Então, se eu tenho 10 pessoas que utilizam o Naves, cada um vai enviar a cotação, é necessário que o Outlook, cada um tenha o seu Outlook instalado. Porque o que acontece? Quando eu peço para enviar essa cotação, o sistema ele vai automaticamente abrir o Outlook, ele vai abrir uma página nova. Nessa página nova, ele vai colocar todos os campos, como endereço, para quem vai ser enviado, aos cuidados de quem, e o link da cotação. Né? Na verdade, ele não vai pegar essa tela e salvar no corpo do e-mail. Ele vai colocar um link para que o fornecedor receba esse e-mail e, ao receber esse e-mail, ele clique nesse link para que o sistema abra uma página online e ele venha preencher as informações que você solicitou para ele. Então, quando ele termina de preencher, que ele clica no botão enviar, você vai naquele botão atualizar, clica e ele vai atualizar os dados. Só que tem uma observação, o Naves ele não tem nenhum tipo de alerta. Então seria interessante, ao enviar a cotação para o fornecedor, no campo do e-mail, coloque uma observação, que após o preenchimento, mande um e-mail de confirmação. É um exemplo, para que você não tenha que toda hora ficar entrando no Naves, clicar no botão atualizar para ver se alguém já respondeu. Tá? Então são algumas opções para facilitar o trabalho do dia a dia. Então aqui, qual o processo? Eu clico aqui no botão projeto, eu escolho o projeto que eu quero, venho aqui e informo
qual é o título da minha cotação, informo qual que é a validade. Essa validade ela reflete para a cotação, porque se o fornecedor não te responder até a data da validade que você definiu, quando ele tentar abrir a cotação depois da data que foi definida, a cotação não vai abrir mais. Então tem um bloqueio aí. Você tem um prazo para que o fornecedor responda. Se ele passar do prazo, ele não consegue. Então quer dizer que ele não vai poder participar? Se você tiver interesse que ele participe, você vai ter que reenviar a cotação para ele novamente, para que ele possa abrir de novo, preencher os campos e enviar para você. Aqui eu tenho as opções de falar se esse fornecedor ele pode, ao receber a cotação online, ele tem permissão de alterar as descrições que eu enviei para ele, alterar a unidade de medida que eu defini para as descrições e alterar a quantidade dos itens que eu enviei para ele. Se você deixar esses campos marcados, você está dando essa autonomia para eles realizarem essa alteração. Se vocês desmarcar, eles só vão poder preencher os campos essenciais, que são os valores, formas de pagamento, prazos de entrega, observações, se tem frete, se tem imposto, se tem instalação. O restante dos campos ele não consegue mexer. Bom, depois de ter preenchido o cabeçalho da cotação, aí agora você vai acrescentar os itens, né? Então eu venho aqui do lado esquerdo, clico no primeiro campo, que é o grupo. Alguém poderia falar assim, Wagner, a gente não já criou o grupo no orçamento? Não dá para copiar esse orçamento para cá? Não dá para copiar o grupo do orçamento para cá. As descrições sim, mas o grupo não. Tá? Então eu tenho que vir aqui e cadastrar o grupo de qualquer forma. Cadastrei o grupo, dei um OK. Agora sim eu venho e cadastro os itens ou serviços. Eu clico no botão incluir, ele me dá o grupo, informa a sequência, coloca a descrição, a unidade de medida, a quantidade e a foto. Aí voltando, se eu já tenho o orçamento cadastrado, eu não posso carregar os itens para cá? As descrições, sim. Tá? Então, em vez de eu cadastrar aqui de novo, para facilitar, eu faço isso aqui, ó. Venho aqui no último botão, que é o botão de montar itens. Ele está falando que só uma mensagem para vocês. Clico em sim e ele entra na tela de consulta de integração de produtos novamente. E aí eu faço o mesmo processo. Posso consultar meus produtos por cotação, que ele foi alimentado pela cotação, pelo controle de gastos ou pelo orçamento. Escolhi, eu venho aqui e escolho qual item que eu quero. Então, exemplo, eu quero somente areia, seleciono, ele trouxe o produto, dou um OK, deseja incluir? Sim, e ele traz o item aqui para mim. Ó. Se eu quiser criar um novo grupo, venho aqui, ó, incluir 02 ou 2, descrição, aí eu venho aqui e informo a descrição. Seleciono o grupo, venho no montar itens. E ele traz. Ah, mas a quantidade aqui não é o que eu quero. Aí você pode vir aqui, ó, editar. Editar aqui, alterar as informações e salvar novamente, tá? Terminei de preencher aqui as minhas
a minha cotação com as descrições, unidade de medida, quantidade, eu vou informar para que fornecedor que eu quero enviar. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções para enviar para fornecedores esses conteúdos. Então, eu posso preencher os 5 ou eu posso preencher um, fica a critério de vocês. Tá? Então, como que eu faço para preencher? Clico, venho aqui, seleciono o fornecedor. O fornecedor ele tem que ter um contato. Então, voltando, toda vez que vocês forem cadastrar um fornecedor, é interessante já cadastrar o contato desse fornecedor e informar o e-mail desse fornecedor, fazer o vínculo. Por quê? A cotação ela não é enviada para o fornecedor, ela é enviada para o contato daquele fornecedor. Então, na verdade, o sistema ele vai pegar o e-mail do contato que está vinculado àquele fornecedor para que ele possa receber o e-mail. Se eu cadastrar somente fornecedor sem contato, eu não consigo usar a ferramenta. Tá? Então, eu venho aqui, ó, dou um OK, clico novamente aqui, escolho o fornecedor, escolho o contato. E eu vou fazendo isso até eu completar os meus 5, se for necessário. Né? Depois que eu finalizei todos esses processos, observe que aqui os botões estão inativos, ó, e ao clicar no botão OK, ele veio e ativou os botões novamente. Então, se eu quiser editar, eu venho aqui, excluir, localizar, imprimir, enviar, reenviar e pedido. Então, aqui, o que eu faço? Depois que eu tiver com a cotação montada, eu quero enviar essa informação, eu clico no botão enviar. Ele vai fazer o que? Ele vai me trazer, dar uma mensagem. No meu caso aqui, a gente não vai conseguir fazer, porque eu tô sem Outlook instalado nessa máquina. Mas ele vai abrir o Outlook automaticamente, ele abriria uma página do Outlook, me trazendo o link, né? Vocês podem até depois fazer o teste no de vocês. Como que faz o teste? Cadastra vocês, clientes como fornecedor, crie um contato fictício, vincule. Nesse contato vocês colocam o seu próprio e-mail, cadastra uma cotação, adiciona esse fornecedor, esse contato fictício com o e-mail e peça para enviar. Ele vai abrir uma janelinha como essa, falando que foi enviada com sucesso, vai abrir o próprio Outlook e aí você vai enviar e você vai ver que no corpo do Outlook vai trazer um link. É só clicar nesse link e ele vai abrir uma página para que você possa preencher as quantidades desses itens solicitados. Tá? No nosso caso aqui, como eu não tenho a opção de enviar, eu vou fazer na mão. Então eu vou editar e vou falar assim, ó, que esse fornecedor falou que o valor da areia de 3 metros cúbicos é de R$ 200 e que a tinta é de 140. Já esse fornecedor aqui, ele falou que o valor unitário é de 190 e a tinta é de 160. Aí embaixo eu tenho aqui, ó, teve desconto, ele deram desconto, tá? Deu desconto de 10 de 100, de R$ 50. Ele não cobrou imposto, não cobrou instalação, nem frete. Esse outro aqui, ele deu um desconto de R$ 100, só que ele cobrou R$ 30 de frete. Então eu vou montando aqui, ó. Feita a montagem, dou um OK. Aqui eu já teria os custos. Se eu vim aqui no botão sair, ó, vou executar filtro. Sai aqui, vou voltar. Compras, consulta, executar filtro. Ó,
Aqui é o nosso último. Ele traz aqui os valores para mim, ó. Então, eu venho, por exemplo, eu clico no botão atualizar, ele vai aqui, ó, baixando cotação e vai atualizando os preços para mim, ó. E aí ele traz os valores para mim para que eu possa escolher. Então, é nesse momento que eu falo para vocês que é interessante no corpo do e-mail colocar uma observação para que o fornecedor possa te responder de confirmação quando eles tiverem preenchido as cotações, porque aí você vem aqui, entra no botão, clica e ele vai atualizar para você. Se não tiver esse tipo de comunicação, toda hora você vai ter que ficar entrando aqui e atualizando para ver se eles já responderam, tá? Então, depois que ele tiver respondido, qual o próximo passo a ser feito? Eu posso reenviar novamente a cotação somente para aquele fornecedor que eu desejo, né? Vai que ele quer dar um outro desconto, fazer uma negociação melhor, então eu posso reenviar. Se não, eu posso vir aqui, ó. Antes disso, eu posso imprimir, mostrar a impressão para vocês. Aqui ele pergunta quantos fornecedores eu quero trazer na impressão e qual que é o fornecedor base para essa impressão. Ele traz esse relatório que se chama mapa de cotação. Aqui ele vai trazer o valor de todos os fornecedores que respondeu e aí você vai conseguir analisar de uma forma melhor o custo, né, que cada um teve e qual que é aquele que é mais vantajoso para o responsável. Posso salvar em PDF também, imprimir. E por último, se eu já tiver definido que eu quero qual fornecedor eu vou fazer o fechamento, eu venho aqui no botão de pedidos, ó. E ao clicar no botão de pedidos, ele vai me trazer uma listagem de fornecedores dentro desta cotação com os preços. E eu vou selecionar qual deles eu quero fechar. Eu venho aqui, escolhi, clico no botão OK e ele abre essa tela chamada de controle de gastos e pedidos, ó. Se eu fechar, aqui já está com o símbolo de P, e se eu tentar abrir, ele não abre mais como cotação, e sim como controle de gastos e pedidos. Posso fazer a alteração aqui sem problema, mas eu vou mostrar em um outro local. Tá? Então, assim, a cotação, observa que também não é uma coisa complicada, só que você precisa de algumas ferramentas. Qual é? Uma ferramenta. É necessário ter o Outlook instalado na máquina, para poder ser enviado os e-mails. Tá? Tendo o Outlook instalado na máquina, vocês têm que fazer as configurações, que é todos os fornecedores, precisa ter um contato e esse contato necessita de um e-mail. Tá? Observação que esses fornecedores são aqueles que você tem a necessidade de enviar cotações. Se o fornecedor você está cadastrando, você não vai utilizar ele para enviar cotações, não é obrigatório ter o vínculo com o contato com o e-mail. Tá? E outra coisa é, todos os fornecedores cadastrados têm que preencher a razão social e o nome fantasia. Tá? O nome fantasia é obrigatório para este recurso que a gente está vendo, que é o consulta de cotação. Porque ele busca, na hora que você for preencher quem é o fornecedor, ele faz a leitura pelo nome fantasia. Então é por isso que é importante fazer um preenchimento. Tá? Tendo esses dados prontos, eu fui lá, cadastrei a minha cotação com as descrições, formas de pagamento, prazo de entrega que tem na observação, coloquei algumas restrições também, que é eu não quero que ele faça alteração em determinados dados, escolhi a quantidade de fornecedores, enviei para eles, eles me responderam, ao clicar no botão atualizar foi atualizando e fechei o pedido, escolhendo qual fornecedor que eu queria fazer o fechamento. Tá? Então esse seria o processo da minha cotação. Então eu gerei um orçamento, né, com o custo que vai ser feita aquela reforma, comecei a gerar as cotações para que eu possa comprar os materiais dentro daquele orçamento que eu gerei, ok? Só que ainda não tenho nenhum tipo de vínculos, cada um trabalha separadamente.
A informação que está dentro do orçamento não está conversando com as informações que eu estou cadastrando na cotação ainda, tá? Então, a próxima etapa é voltar aqui no módulo de obras e selecionar a opção controle de gastos e pedidos. Tá? Nessa tela vai ficar registrado todos os pedidos que você fechou lá da cotação ou todos os pedidos que você cadastrou por aqui sem ter vínculo nenhum com cotação. Tá? Como, lembrando, no início eu expliquei para vocês que estou passando o treinamento como um todo, né? Passando por todas as ferramentas, porém você vai poder trabalhar com elas separadamente. Então aqui, se vocês observarem, eu tenho um botão de incluir, editar e excluir. Então eu posso cadastrar um pedido de compra sem ter passado por um orçamento, sem ter passado por uma cotação. Então eu venho aqui, seleciono o cliente e seleciono o projeto, clico no botão incluir e ele abre a tela para que eu possa cadastrar os dados. Tá? Como eu já cadastrei, deixa eu pegar aqui a data. Ele trouxe, né? Esse aqui é o orçamento, é o pedido que a gente gerou da cotação. Vou clicar 2 vezes, ele trouxe aqui os dados. O vantajoso de eu trabalhar com cotação é que os campos já vêm praticamente todos preenchidos. Ó. Aqui ele está falando para mim que eu tenho um orçamento para esse pedido. Por que ele sabe que tem um orçamento? Porque quando eu cadastrei o orçamento, eu falei que esse orçamento ele seria a base desse pedido de projeto. Então, por esse motivo, como eu criei um controle de gasto em cima do cliente do projeto X, ele já verificou que esse projeto tem um orçamento. Então, por isso que ele já trouxe aqui. Ó. Se não tivesse orçamento, ele ia falar assim, usuário, você está tentando cadastrar um pedido, mas não tem um orçamento. Deseja criar um orçamento base? Aí ele cria um orçamento base, sem informação nenhuma, mas só para ter um orçamento vinculado ao controle de gastos e pedidos. Aqui eu posso criar um controle de gastos e pedidos separado pelos meus grupos. Caçamba, alvenaria, eu deixo todos, deixo em branco. Aqui eu posso selecionar os itens ou deixar em branco. Aqui é o nome do fornecedor, o nome do contato, a categoria, o número da nota, o número do pedido, a data de emissão, a data de entrega, formas de pagamento, observações, prazo de entrega. Aqui ele pergunta qual foi a qualidade desse pedido, se foi o prazo de entrega, materiais ou serviços de instalação. Isso aqui é só consulta, ok? Aqui ele pergunta se vai ter um relatório de prestação de conta, onde ele vincula serviços administrativos ou inclui valor, ou se tem características, né? O que são as características? Serviços de especificação, que é RT, ou serviço de administração, que é ADM. Então, aqui nas características, ele quer saber se dentro deste pedido que você está elaborando, vai ter RT e vai ter administração. Se tiver RT, então eu deixo marcado. Se não tiver ADM, eu venho e desmarco. Ou se tiver os dois, eu deixo. Se não tiver nenhum, eu desmarco os dois. É importante, isso aqui é muito importante vocês saberem se tem ou não. Porque se não tem, mas vocês deixarem marcado, ele vai começar a criar parcelas referente a esse pedido em algumas telas. E isso não vai ser legal para o seu controle. Então, isso... Todo momento que você criar um pedido, você tem que estar atento se vai deixar marcado ou não. Aqui são os valores, se teve desconto, imposto, instalação, frete, qual foi o valor total, qual foi o custo total. Então eu posso também alterar se for necessário. Feito isso, fiz a análise, está tudo certinho com o que veio da cotação. Eu vou para a próxima aba, que é a aba de pagamento.
Então, aqui no pagamento, como que vai ser feito? Primeiro, este pagamento ele vai ser feito pela loja? Ah, vai. Ok, dá para fazer. Esse pagamento ele é feito direto para o fornecedor, para o cliente? Sim, tudo bem também, não tem problema. Só que o que acontece? Aí você tem o controle das suas RTs, né? Como que vai ser controlado? O controle das RTs eles vai ser pago de acordo com o que o cliente paga para o fornecedor, ou o controle da RT ele vai ser pago independente de quando o fornecedor recebe do cliente. Aí entra aqui o seu controle, como que você vai organizar. Se eu vim aqui e clicar no botão gerar, ele quer saber se o pagamento é à vista ou parcelado. Eu escolho a data de vencimento da primeira e os demais ele joga 30 dias. Ele permite eu fazer alteração nos valores ou na data de vencimento. O valor, a alteração que eu fizer na somatória dos dois tem que dar o valor total da parcela. Se der alguma diferença ou para mais ou para menos, ele não deixa salvar. Dê um OK. Então aqui entra, tá aqui as parcelas. Se essa parcela ela está representando que o cliente está pagando para o escritório e o escritório está pagando para o fornecedor, você pode utilizar esse recurso aqui, ó, clicar no botão gerar e aí você fala ó, que vai gerar prestação de conta e vai gerar financeiro. O que, que eu estou dizendo com isso? Quando eu marco a opção gerar prestação de conta, eu estou dizendo que o sistema vai criar uma receita no valor de R$ 485, que essa receita é o cliente pagando para o escritório. Né? Ele está pagando R$ 485 e esses R$ 875 está entrando na conta do escritório. O gerar financeiro é eu criar uma despesa de R$ 485, que é onde o escritório está pagando o fornecedor. Tá? Então, aqui, gerar prestação de conta é uma receita e gerar financeiro é uma despesa, sendo que os dois tratam do mesmo valor, porém um está sendo pago pelo cliente e o outro está sendo pago pelo escritório. Agora, se quem vai pagar direto é o cliente pagar por fornecedor, aí você pode utilizar esse recurso para fazer o controle das suas RTs. Aí eu não preciso vir aqui e marcar aqui, ó. Eu venho aqui um exemplo. Vai gerar serviço de especificação, que é o ART. Vai gerar administração, que é a SA. Eu venho e marco aqui. Tá? Posso fazer por aqui. E aí eu vou ter um controle. Ok? Porém, eu não vou fazer por aqui, tá? Eu vou fazer por um outro local. Vou mostrar para vocês como faz por um outro local. Aqui eu só monto as minhas parcelas e aí eu defino aqui qual vai ser o tipo do meu controle. Se é um controle só de RTs ou se é um controle de pagamento de entrada e saída de cada parcela. Tá? Esse PG é o pago. Né? Aqui você, por exemplo, se você só vai cobrar o seu fornecedor quando você souber que o cliente pagou, você pode vir aqui e clicar como pagar. Ó. Ele vem aqui ó, e seta esse campo. Isso representaria para você assim, olha, essa parcela já foi paga. Então agora eu vou fazer a minha cobrança. Tá? É uma representação. Se você quiser desmarcar depois, eu seleciono e clico aqui, ó, cancelar. Isso aqui é só, ele só faz um flag neste campo para te dar uma orientação. Ele não está gerando informação em outro local. Agora o gerar, sim, o gerar ele vai gerar para o financeiro essas informações. Próxima aba é a aba de itens. Né? Então ele fez o que? Ele trouxe todos os itens que estavam dentro da minha cotação. Lembrando que, por enquanto, eu não tenho nenhum tipo de vínculo entre o meu orçamento e o meu pedido. Tá? Não tenho vínculo nenhum. Só que a partir deste momento, quando eu entro nessa tela de itens, eu posso fazer um vínculo entre o meu orçamento e o meu pedido, que seria, olha, eu orcei X quantidade com o valor Y. E eu comprei X quantidades com o valor Y.
eu quero fazer comparação entre o que eu orcei com o que eu realizei, que é o pedido. Então, eu venho nessa opção aqui e vou selecionar, exemplo, areia, né? Vou para o produto, eu venho aqui na areia, clico no botão editar, venho aqui no grupo. Como que ele sabe que esse grupo aqui é referente àquele orçamento? Porque o projeto tem esse orçamento como padrão, ok? Por isso que ele já trouxe para mim os grupos corretos. Eu venho aqui e falo, areia é da alvenaria. O que tem dentro da alvenaria? Areia. Selecionei. Então, ó, esta areia é do pedido. Essa areia é do orçamento. Dou um ok e vou fazendo isso para todos. Ó, editar, seleciono o grupo, pintura, tinta e ok. E fiz a amarração. A partir desse momento, eu criei um vínculo entre o meu orçamento com o meu pedido. Então, eu vou conseguir saber o que eu orcei e o que eu realizei. Aqui o botão de montar é se eu estivesse criando o pedido sem orçamento, sem cotação, né? Então, se eu estivesse cadastrando o pedido do zero, em vez de eu ficar digitando as descrições, eu posso clicar no botão montar e buscar informações de cotações, pedidos ou orçamentos de outros lançamentos realizados no passado, tá? Igual a cotação que a gente fez ou igual o orçamento que a gente fez, que pode cadastrar manualmente ou pode simplesmente buscar de um outro local. Feito isso, ó, dou um OK. Meu orçamento meu pedido está montado. Se eu quiser imprimir, eu venho aqui, ó, e posso imprimir com os dados do fornecedor ou da empresa. Posso falar quais as informações que eu quero que apareça. Dou um OK e ele me traz o pedido de compra. Lógico, com a logomarca do escritório de vocês e com os dados que ele buscou do sistema. Bom, fechei, saí, tá? Aqui são os nossos pedidos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é acompanhar, no caso, se é um serviço de especificação ou se é um serviço de administração. Então, eu venho aqui, ó, no serviço de especificação, clico no botão controlar. E aqui eu vou ter uma tela chamada de controle de serviço de especificação, que é a RT, aonde ele vai me trazer todos os serviços, né, todas as parcelas que eu tenho para cobrar, ou que já foi cobrada, ou que foi paga em parcial de cada pedido que eu lancei. Então aqui, ó, eu tenho duas abas, uma chamada de especificação e outra de parcela. Como que essas parcelas apareceram aqui? Quando você gerou o pedido, que você falou lá, se vai dividir em parcela única ou em várias parcelas, ele falou, né? Não é somente colocar a quantidade de parcelas, mas falou que aquele pedido possui RT, essas parcelas vão aparecer aqui para mim. Então, o primeiro passo seria o quê? Eu verificar quais são as parcelas que eu tenho disponível. Verifiquei, olha, a primeira parcela ela já pode ser cobrada. Então, eu vou selecionar, vou clicar no botão gerar serviço e ele vai fazer um cálculo para mim. Alguém pode perguntar, Wagner, mas eu não recebo o valor do pedido, eu recebo um percentual desse valor. Como que o sistema calcula? Toda vez que você cadastra um fornecedor, lá tem a opção de taxa de RT. Então você informa a taxa. Ah, mas eu nunca informei. O sistema informou por você. Se você deixou em branco, ele automaticamente colocou 10% lá. Aí você pode ir lá e depois editar, mas toda vez que você cadastra o fornecedor, ele te dá a opção de você colocar qualquer a taxa de RT daquele fornecedor. Posso trabalhar com valor fixo e nesse momento que eu estou gerando o pedido, eu posso alterar só para essa situação. Dá para fazer isso também. Então eu venho aqui, ó, clico no botão gerar, ó, confirma a geração da RT, falo que sim. O que ele fez? Sumiu com a parcela daqui e adicionou essa parcela aqui, ó. Então aqui no último item ele traz o nome do fornecedor, o nome do cliente com o projeto, a data que foi feita a realização da compra com a previsão de pagamento
Em vez de ser os R$ 485, ele cobrou 10%, então vou receber só R$ 48,50. Não foi pago nada, não recebi, não tem data, não tem juros e desconto ainda. O valor que eu tenho para pagar aqui, no caso eles têm para pagar de R$ 48,50. Essa informação veio de um pedido que eu não coloquei número. Ele não foi gerado para o financeiro, não foi baixado e nem pago pelo cliente. A comissão que ele trouxe, que é de 10%, e o custo do pedido é de 485. Então você tem toda essa informação em uma única tela que você pode fazer o controle das suas RTs ou das suas ADM. No caso, RT aqui. Essa informação você pode fazer filtros por datas de vencimento, por nome de projetos, fornecedores, tipos de projeto. Pode trazer somente RTs que já foram para o financeiros ou que estão em aberto, que já estão pagos pelo cliente ou não. Pode imprimir isso, enviar em PDF para o fornecedor saber o que ele tem para te pagar. Tá? Então aqui você tem essa listagem, você acompanha toda a situação que a sua RT está sofrendo, desde a inclusão até a conclusão. Tá? Para mim poder enviar isso para o meu financeiro, eu tenho que selecionar, tá vendo que aqui não tem nada, clico no botão gerar, ele me abre essa tela me perguntando se é uma receita ou uma despesa, no caso é uma receita que eu vou receber, o escritório vai receber, qual é a empresa que vai fazer o controle. Então, a gente viu lá na aula passada que quando a gente trabalha com receita e despesas, você pode trabalhar com mais de uma empresa financeira. Então, sempre se atentar, se você tiver mais de uma empresa, qual empresa que você vai adicionar esse título. Qual é a classificação financeira, no caso ele já trouxe para mim que é reserva técnica. Qual é a data de emissão e vencimento. Se você quiser parcelar esse valor, você vem aqui e parcela. Se não, aqui dou um OK. Gerada com sucesso, então aqui ele está com flag. Quando eu for lá no meu financeiro e fazer a baixa, aí ele vai marcar aqui um flag que foi pago. Se caso recebi o valor parcial, ele vai trazer um cifrão cortado informando que esse valor foi pago parcial, não foi pago integral, ok? Quando eu pagar o restante, baixar o restante, ele vem aqui e marca um flag para mim de concluído. Tá? Então esse aqui é seu controle de RT, ok? Básico também, não tem segredo nenhum. Como eu falei, essas RTs elas podem ser geradas a partir do pedido ou não. Aí fica a escolha de cada um. Voltando aqui no pedido, vamos abrir ele aqui. Vem aqui na de pagamento. Aqui ele marcou que já gerou um CE, que é de serviço de especificação. Então, por isso que eu não quis gerar por aqui, que eu queria mostrar o outro recurso para vocês. Mas se quiser gerar por aqui também, vai aparecer também naquela mesma tela. Só não vai estar na aba de parcelas, porque você já tirou de parcelas e já gerou o financeiro dela, tá? Mas não tem problema nenhum. Aqui eu vou gerar para vocês esses dois aqui, só para vocês verem como que ele fica, tá? Então, estou gerando os dois, Geração de prestação de conta, ele entra como receita, ok? Posso mudar para despesa? Pode, mas não é no caso, não seria o correto porque eu estou recebendo, não estou pagando. Então, aqui eu informo a classificação e gero. E agora ele vai me abrir uma outra, que é gerar financeiro, que ele entende que é uma despesa, que é o fornecedor, eu pagando para o fornecedor. Então, vem aqui e gero. Olha, ele vem e marca os flags aqui, Como que eu vejo isso lá no meu financeiro agora? Vou vir aqui, no CPCR. Fazer um filtro aqui. Deixa eu aumentar o filtro.
ficar melhor aqui. Então, aqui o que acontece, ó. Quando aparece aqui, ó, SE, é que é serviço de especificação, é RT. Quando aparece SA, é serviço de administração. Quando aparece PC, é prestação de conta, que é a receita, que seria, um exemplo, a Barca está pagando para o escritório Ação Sistema um valor de R$ 485. Quando aparece aqui, ó, esse, no caso, não apareceu nada aqui. Por quê? Porque é uma despesa que é o quê? A loja, a Ação Sistema, no caso, está pagando para o fornecedor 1/3 o valor de R$ 485 referente ao projeto Abarca do Móveis do projeto 001, que é o mesmo que esse aqui, ó. Só que aqui ele não trouxe nada. Então, assim, tá tendo uma entrada e está ao mesmo tempo tendo uma saída, que é um encontro de contas. Eu estou recebendo para repassar esse valor. Caso seja da forma que eu falei no início. Se o cliente está pagando direto, não precisa passar por aqui. Então, o PC, prestação de conta, SA, serviço de administração, SE, serviço de especificação, e esses que não tem nada é o financeiro comum, tá? Que eu estou pagando para alguém. Bom, aí dentro do serviço de especificação, a gente tem, além do controle, tem a opção do editar, né? O editar é se eu quiser cadastrar uma RT sem ter a necessidade de cadastrar um pedido. Então eu posso vir aqui e incluir, só que eu tenho que respeitar os campos obrigatórios, ó. Então eu tenho que ter um fornecedor, eu tenho que ter um cliente, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um número de pedido ou nota. Se eu não tiver nada, eu coloco alguma informação aqui. Qual é a data de compra, qual é o valor da previsão, o valor da compra, qual é a taxa e o valor final. Isso ele já calcula baseado no valor da compra e a taxa que você informar. E aí eu posso vir aqui e gerar para o financeiro. Ele vai gerar a mesma informação que a gente viu agora, só que eu não gerei por um pedido. Eu incluí somente um serviço de especificação sem pedido. Tá? Então, viu como dá para fazer de várias formas. Ou, até mesmo se você gerou um serviço de especificação pelo pedido, porém a taxa que está lá não está errada, né? Neste momento foi uma taxa diferente, então você pode vir aqui nessa tela, clicar no botão localizar, verificar o item, ele não pode ter gerado financeiro ainda, tá? Ele tem que estar sem esse flag. Você clica 2 vezes e edita e vem aqui alterar a taxa. Essa alteração só vai refletir para esse pedido. Ele não vai alterar a base principal. Tá? Então, se você gerar uma nova RT, ele vai trazer com um valor de 10% mesmo. Só que nesse caso você alterou para 15% para essa RT aqui. E a gente também tem o serviço de administração, que também tem a opção de editar do controle. Ó, observa, controle é idêntico ao serviço de específico, só que agora se chama serviço de administração. Podemos gerar relatórios para enviar para os nossos clientes, para ele poder saber o que ele já pagou, o que tem para pagar daquele acordo que foi feito. Esse serviço de administração ele pode ser feito calculando sobre o custo dos pedidos, né? Calculo um percentual, ou eu posso fazer por um custo fixo, tá? No caso do custo por pedido, ele tem aqui a aba da parcela, onde você vem aqui vai liberando esses valores. Aí eu venho aqui, ó, gerar SA, ó, confirma a geração, sim. Ah, mas se eu estou calculando aqui por percentual, como que ele sabe o percentual que eu quero? Aí, nesse caso, o que acontece? Quando você cadastra o projeto, lá do lado da data, do status do projeto, você tem lá qual que é a taxa, qual que é o percentual da taxa de administração. Lá você informa. Aí, o que você informou lá
ele calcula aqui. Posso alterar? Pode alterar também. Ou se você deixar em branco, quando você pede para gerar aqui, ele vai perguntar para você qual que é a taxa que você quer colocar, e você coloca a taxa. Tá? Então, nesse caso, a taxa de percentual que ele está pedindo é cadastrada no projeto. E aí ele vem para a área de administração trazendo as informações, e aqui eu posso gerar para o meu financeiro. Posso editar também aqui, ó, se for necessário. Ó. Enquanto ele não for gerado para o financeiro, eu posso vir aqui e fazer as alterações. Tá? Agora, se você vai trabalhar... Aí aqui também até você pode alterar os valores. Ó. Um exemplo, então, vamos dizer que foi em cima... Não, aí eu não preciso colocar, mas eu posso alterar os valores aqui. Agora, se você for fazer diferente, que seria um acordo com o cliente de um valor fixo, independente do custo que ele vai ter de mão de obra ou de produtos para fazer o serviço, aí você vem aqui no serviço de administração, editar, e aí faz o preenchimento. Só que nesse caso, ele te pede fornecedor. Só que você não tem fornecedor, porque você não está calculando sobre um pedido. Aí você teria que ter o escritório como fornecedor para poder usar nesse recurso aqui. Aí você informa o fornecedor, cliente, o projeto, os mesmos campos que a RT, só que agora para gerar administração. E aí depois que você preencheu, você gera isso para o financeiro e vai ter também esses dados vão direto para a tela de controle de administração para que você possa fazer um controle à parte. Alguém pode até perguntar assim, mas lá no financeiro eu não posso já fazer esse lançamento direto? Pode, não tem problema. Tá? A diferença é que você tem um controle a mais aqui. Você não precisa fazer um controle paralelo no Excel. Você já tem toda a listagem aqui. Você pode daqui informar. Muitas vezes o cliente envia um relatório para o seu fornecedor para ele poder pagar as RTs ou envia para o seu cliente para ele poder pagar as ADMs. Então, se você fazer por aqui, você tem esse controle à parte. No financeiro, você tem que fazer filtros paralelos para poder saber o que tem para pagar, o que tem para receber. Tem que gerar dois tipos de relatório, um só de receita, um só de despesa, um só em aberto, outro só pago. Então aqui não, aqui você gera um único relatório e ele te traz as informações já pagas, pagas parciais, que ainda não foram pagas, o que falta liberar. Então assim, seria mais intuitivo, mesmo que não vá trabalhar com todo o recurso, mas fazer o controle por aqui separadamente. Você vai conseguir ter uma visão melhor dos dados dentro do sistema de vocês. Tá? Bom, aí o que acontece? Ok, financeiro, tudo certo. Só que eu tinha mostrado para vocês que a gente fez um vínculo entre o pedido e o orçamento. Como que eu visualizo isso agora? Aí eu venho aqui, ó, obras, relatórios, orçamento, orçado versus realizado. Eu venho aqui, escolho o cliente, o projeto. Aqui ele já me trouxe o orçamento, que ele está como padrão. Eu falo que eu quero mostrar o detalhamento e os itens e clico no botão imprimir. Então ele trouxe para mim aqui os grupos que eu criei. Aí aqui na caçamba ele trouxe, ó, caçamba, eu orcei uma quantidade no valor de 300, não realizei nada. Aluguel, né, caçamba, aqui a alvenaria. Eu orcei 3 metros cúbicos, que deu R$600. Eu realizei R$570,59. Tive uma utilização de 95% do que eu orcei, mas eu tive um lucro, vamos dizer assim, um ganho de R$29,41 sobre o valor que eu tinha orçado. Então, eu tive um aproveitamento de 4,9% do valor que eu teria que ter gastado. Do revestimento, eu orcei 504, não fiz nada. E da pintura, eu orcei 480,
realizei 399,41, eu utilizei do meu recurso 83%, então eu tive um saldo positivo de 16% daquele valor de 480. Então eu ganhei aqui R$80,59. Então você consegue ter esse tipo de visão. Você, dependendo de como que você vai trabalhar, você consegue ir controlando, para você não sair, não fugir muito do seu orçamento. Ah, eu posso ir lá depois e adicionar mais dados? Pode. Você vai lá, edita, adiciona e vai aparecendo nessa lista e você vai amarrando conforme a compra dos produtos. Você vai fazendo este vínculo para que você possa ter esses dados aqui na tela. Ok? Bom, então a gente viu a parte de orçamento. Do orçamento geramos a cotação. Da cotação transformamos em pedido. Do pedido a gente gerou RT e ADM com a prestação de conta, né? Pagando e recebendo o valor. Analisamos como funciona a tela de controle de RT e a tela de controle de ADM, como que eu gero, como que eu edito, como que eu faço filtro, e também a gente viu como incluir, né, RT e ADM sem ter a necessidade de ter um pedido cadastrado. E por fim a gente viu esse relatório de realizado e orçado, que está amarrado com o início do nosso treinamento, que é a criação do orçamento. Tá? Então, assim, se você não deseja trabalhar com cotação, isso aqui você consegue realizar sem problema nenhum, porque você tem um orçamento, depois se você foi lá e cadastrou um pedido inserindo todos os dados e fez a amarração. Agora, se você trabalhar com cotação e pedido, não dá para fazer a amarração porque ele amarra com orçamento. Ou se você trabalhou com orçamento e cotação, então não tem muita lógica, né? Porque depois da cotação eu vou para onde? Preciso gerar informações, então tem que passar pelo pedido. Mas dá para trabalhar separadamente. Só que aí você observa que se eu trabalho com informações, não trabalho com um conjunto de informações, eu começo a restringir relatórios e boa parte daqueles relatórios que vocês olharam lá na tela que tem, vocês não vão conseguir utilizar recurso nenhum porque não vai ter dado. Então, quanto mais você usar da ferramenta, mais relatórios vocês vão poder ter para analisar e ver qual daqueles relatórios vão atender melhor a necessidade de vocês. Bom, então, o treinamento é isso, tá? É a partir do módulo de gerenciamento de obras. Então, eu vou finalizar aqui agora e ver se gerou algum tipo de dúvida para a gente poder conversar. Se não tiver, eu vou estar encerrando o treinamento. Amanda, Cláudia, dúvidas? Bom, pessoal, então só tenho a agradecer a vocês pela participação. Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês não tenham dúvida, mas não queiram tirar por aqui, fiquem à vontade para chamar no grupo ou a me ligarem aqui, a gente vai conversando. Tá? Espero realmente que não tenha ficado nenhuma dúvida, que tenham compreendido como funciona e que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês. Tá? Agradeço aí a todos a colaboração e até um próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau.